Hoje eu trago uma história real e eu te peço ter muita atenção em cada detalhe dessa história que vai ser contada, porque quem sabe pode ser um retrato da sua própria história. Ao final, você vai entender a estreita relação que existe na conexão da sua centelha, o seu encontro com o próprio propósito e o seu estado de felicidade plena. Uma pessoa tinha uma mãe narcisista. O narcisismo é um distúrbio de personalidade no qual o narcisista, sendo um pai, uma mãe, tem a capacidade de destruir a vida de toda a família. O narcisismo é algo tão sério ao ponto de ser tratado na própria Bíblia. E por ser algo tão sério e sabendo que é capaz de destruir famílias, então é muito importante a gente deixar bem claro esse ponto, do fato de algo ser tão importante ao ponto de a Bíblia dedicar uma passagem inteiramente a isso. Pois muito bem, essa pessoa cresceu em um lar aparentemente equilibrado. Um pai, uma mãe, ele e a irmã. E a mãe dessa pessoa, por ser narcisista, tinha uma característica que era comum de todo narcisista, que era justamente a característica da manipulação. O narcisista ele é capaz de destruir a própria família porque ele tem a necessidade de colocar-se sempre como centro das atenções. Essa pessoa viveu toda a vida, a infância, a adolescência, chegou à idade adulta. Normalmente os filhos de narcisistas são pessoas que acabam por apresentar relações afetivas conturbadas. São pessoas que normalmente acabam vivenciando diversos matrimônios. E essa pessoa passou anos da vida dela se culpando. E ela perguntava a si mesma: puxa vida, eu sei que eu sou uma pessoa boa. Por que é que eu fiz isso? Por que é que eu fiz aquilo? Por que é que eu tomei aquela atitude? Não era eu sei que eu não sou assim. Essa pessoa sempre se perguntava, e isso doía muito profundamente no coração dela, porque essa pessoa era uma pessoa de fato muito amorosa, ela buscava sempre o bem das outras pessoas. Mas um dia essa pessoa, ela teve acesso aos conhecimentos que foram ensinados por Napoleão Hill e tantos outros gigantes da lei da atração. Até um dia que chegou ao conhecimento dessa pessoa os conhecimentos relativos à centelha divina. E no momento de profunda angústia, onde essa pessoa, que a partir de agora nós vamos chamá-lo de José, e num determinado momento o José sentiu-se profundamente angustiado, ao ponto de mais de uma vez em sua vida haver pensado em tirar a própria vida. E começou a praticar exercícios como, por exemplo, o do copo d'água, onde vocês já conhecem, onde você fará perguntas e sempre as obterá através, a partir e por meio da sua centelha. Mas o José, ele não conseguia encontrar as respostas para essas perguntas. Por que ele tinha feito tantas coisas na vida dele que ele sabia que não era capaz de, por vontade própria, fazer? Isso doía muito nele, ele sabia que não era uma má pessoa. Mas então um dia ele começou a de fato interessar-se em aproximar-se mais e mais da sua centelha. Então, um dia ele conheceu o exercício da centelha. Importante falar que tanto o exercício do copo d'água quanto o exercício da centelha vocês podem encontrar aqui no canal. Inclusive o exercício da centelha nós já disponibilizamos lá no nosso canal do Telegram para você baixar o áudio pronto para você fazer o exercício da centelha. E alguma coisa dizia no íntimo dele que ele deveria cada vez mais buscar a conexão com a sua centelha, que um dia sua resposta chegaria. Então agora eu vou relatar exatamente o que aconteceu com José. Ele começou a praticar o exercício da centelha
exatamente como é ensinado repetidas vezes, sempre à noite antes de dormir. E um belo dia, aconteceu que ele estava em um dia daqueles muito angustiado, pesaroso e buscando dentro de si mesmo a resposta para essas inquietações. Inquietações que, como eu disse, por pouco o levaram a tirar a própria vida. Então, de repente, num dia qualquer, ele se sentiu como se envolvido por um abraço amigo. Ele se sentiu amparado. Então, aconteceu algo fantástico. Ele tomou seu celular na mão, ainda sentindo-se muito amparado por aquela voz interior, e ele ouvia repetidas vezes a seguinte palavra: narcisismo. Intuitivamente ele abriu o celular e acessou o YouTube. Quando ele acessou o YouTube, o José deu de cara com uma pessoa idônea, um psicólogo, e esse psicólogo, o título do vídeo dele falava justamente sobre mães narcisistas. E vejam que coisa interessante. Nesse vídeo do psicólogo, o José, claro, teve a sua atenção atraída até ele, e ao assistir o vídeo ele verificou que não era um vídeo comum e muito menos de uma pessoa comum. Não. Esse psicólogo ele trazia a luz sobre o assunto no nível mais espiritual. E sabe o que aconteceu? A centelha não apenas trouxe ao José o esclarecimento onde ele iria encontrar a solução de suas dúvidas, mas depois dessa experiência, levaram-se não mais do que 2 dias para que o José percebesse um profundo alento, alívio que ele nunca havia sentido na vida e, enfim, num determinado momento ele respirou fundo e sentiu-se livre. O José estava curado de todas as ações danosas que a mãe narcisista contra ele havia praticado durante tantos anos. Essa pequena passagem que conta a história de uma vida nos traz alguns ensinamentos. O primeiro deles, e eu considero como mais importante, é o seguinte: muitas vezes surgem questionamentos na nossa vida que nos traz muita angústia, como o José na história, e nós simplesmente não sabemos, não conseguimos enxergar a saída. Mas então, o conhecimento é algo tão maravilhoso que, através do conhecimento da nossa centelha, nós podemos nos conectar tão profundamente que conseguimos curar as feridas de nossas almas com a prática do conhecimento de nós mesmos. Pois quem é a centelha senão a nossa parte divina e maravilhosa? Essa foi uma história real. E sinceramente, sabe o que foi que aconteceu? Quando José curou essa ferida dele, foi aí justamente que ele começou a de fato conhecer o que é ser próspero nas 7 áreas da vida. Se você é novo no canal e você ainda não teve a oportunidade de conhecer o exercício do copo d'água ou mesmo o exercício da centelha, se aprofunde nos seus estudos, porque que bom que Deus, Ele sempre nos socorre dando todo o alívio para aquela angústia que nós sentimos, e muitos chegam ao final da vida sem ter superado-a. Mas é maravilhoso todo o conhecimento que recebemos, como eu disse no início, através de pessoas, grandes homens como Napoleão Hill e tantos outros, que nos trouxeram conhecimentos como esses, que nos faz, a partir de então, nos proporcionar a capacidade de passarmos a ser tudo que nascemos para ser e não apenas aquilo que dá para ser. Eu sou muito grato a você por acompanhar esse trabalho e por toda a contribuição que nós recebemos, seja financeira ou através dos comentários. Por mais simples que sejam os comentários e por mais modestas que sejam as contribuições financeiras, sim, nós somos profundamente gratos a você pela sua contribuição. E nós te pedimos para não esquecer de praticar o triplo C. Curta, comente e compartilhe, principalmente com aquelas pessoas que você sabe que sofrem
que estão angustiados como o José na história e que precisam de conhecimentos como esse. Eu me sinto honrado por você fazer parte dessa mente mestra e te convido, caso ainda não conheça o nosso Apoia-se, fazer parte dele com contribuições a partir de R$5 e começar a ter acesso às primeiras aulas sobre educação financeira. Eu te desejo saúde, prosperidade e sucesso. Muita paz e que Deus nos abençoe. Narração por Eu Sou.